Sejam muito bem-vindos a mais um Leitura Finalizada. Tudo bem? Bom, estamos aí em mais um episódio de Leitura Finalizada. Sejam muito bem-vindos ao podcast literário do livro Não Me Livro. E dessa vez eu trago para vocês o livro da magnífica atriz, escritora, compositora, produtora, tudo ouro, né? O ouro puro que é essa mulher, que é a Viola Davis. Em Busca de Mim, uma autobiografia. Vocês já devem ter visto essa capa em algum lugar, porque dificilmente a gente olha para essa capa e esquece. Primeiro, porque essa capa do livro da Viola está incrível. Um olhar profundo, penetrante, intenso, sério, uma boca carnuda, bem desenhada, uma pele magnífica, um brilho no olhar. Então, quando a gente olha essa capa, dificilmente a gente consegue esquecer. Até porque esse olhar que vem na capa, ele diz muito. E depois, quando a gente termina a leitura, é aí que esse olhar fala ainda mais. Se você não leu o livro da Viola, a autobiografia dela, eu super recomendo. E a gente vai falar sobre esse livro e eu vou contar todos os spoilers possíveis e toda essa trajetória dramática de uma vida sofrida dessa atriz que bomba em filmes, séries, teatro, televisão, cinema. E eu confesso para vocês que eu demorei para ler esse livro. Eu comprei quando ele foi publicado, que eu adoro livro de pré-lançamento e lançamento, né? Eu adoro. E mesmo que os livros no pré-lançamento e lançamento sejam muito caros, eu ainda prefiro, porque é aquele início de uma tiragem que tá chegando no mercado e que tá mais perfeito do que sei lá o que. Então eu gosto, é um negócio meu, assim, tá? Para algumas pessoas isso pode não fazer sentido, mas eu gosto muito. Então eu tenho livros aqui de lançamento e pré-lançamento, centenas, e que eu vou lendo gradativamente. E Viola é um deles. O primeiro contato que eu tive com a Viola como atriz foi em Histórias Cruzadas. Vidas Cruzadas, né? Histórias Cruzadas, que foi o livro, deixa eu até me certificar aqui, isso foi o Histórias, eu acho que foi Histórias Cruzadas. O filme que ela fez aí com várias pessoas de bagagem, incluindo a Emma Stone. O nome do filme é Histórias Cruzadas, sim. Desculpa, gente, tô cheia de alergia. E ali, eu vendo, né, a Viola, eu falei, cara, que mulher sensacional. E depois fui ver a série, depois fui ver os outros filmes, depois ela fez a do Denzel, o Denzel Washington, que ela fez aquele filme, esqueci o nome, mas que foi sensacional. E o último que eu vi, que foi o do Bloom, que foi a gota d'água de eu falar assim, bati o martelo e morro de amores por essa mulher. Bom, pra gente começar, eu vou lendo aqui um pouquinho da sinopse, tá? E a gente vai conhecendo um pouquinho mais essas fases que a Viola vem dizendo pra gente. Primeiro, a gente começa aí na infância, né? É uma narrativa em primeira pessoa, uma narrativa forte, uma narrativa potente. Ela não omite, esconde, superficializa nada e nem romantiza nada. Vocês viram aí que recentemente eu postei a biografia do Príncipe Harry. Eu ia falar Harry Potter.
mas é da biografia do Harry. É óbvio que ele não escreveu aquele livro, e parecia que a gente estava lendo um romance fictício ao invés do que ele realmente queria dizer. Então, diferente de Viola, a Viola já está na intensidade, realismo, drama, como é na tela quando ela está interpretando. A Viola é toda drama, ela é toda tragédia, ela é toda dor, né? A Viola, ela passa ali na tela tudo aquilo que ela vivenciou na vida. Dores, dramas, dilemas. Tanto é que as melhores cenas dos melhores filmes que ela fez, ela tá imersa na própria dor, fazendo cenas muito emotivas, né? Então, a gente consegue... É a mesma intensidade que a gente vê em Viola no cinema ou na televisão ao ler o livro autobiográfico dela. Então, para a gente começar aqui, Em Busca de Mim conta a minha história, ela falando, né? De um apartamento caindo aos pedaços na cidade de Central Falls para os palcos de Nova York e além. Este é o caminho que percorri em busca de propósito e força, mas também para me fazer ser ouvida em um mundo que não me percebia. Vamos lá, vamos começar pela Viola na infância. Algo nesse livro que me deixou realmente muito incomodada, muito angustiada, muito vidrada também, foi o pai da Viola. A Viola teve uma infância recheada de bullying, miséria e fome. Vocês viram que recentemente eu postei o livro, a resenha do livro da Carolina de Jesus. E a Carolina de Jesus, ela foi rodeada pela fome, né? É uma história muito difícil de ler. E ao mesmo tempo, né, eu terminei Carolina e fui ler Viola. Também nessa atmosfera da miséria, da fome. Então eu ainda não me desintoxiquei dessa atmosfera pobre, dessa atmosfera de miséria, dessa atmosfera de literalmente de fome, que todas as personagens, de modo realista, porque elas vivenciaram isso, vieram trazendo nos seus livros. Então eu ainda não me desintoxiquei. É capaz de eu terminei agora a Viola, precisar de um tempo aí num outro gênero para poder sair dessa pegada de miséria que a Carolina me trouxe e que a Viola também me trouxe. A Viola na infância, ela teve uma realidade muito difícil. Ela era aquela menina negra, a menina de cabelo duro, a menina de colégio público, a menina que tinha que andava com roupas paupérrimas, que não tinha nenhum tipo de recurso. Ela, as irmãs e irmãos dentro de casa tinham um pai totalmente agressivo, violento. Violento assim, há relatos no livro de surras que ele dá na mãe da Viola que são angustiantes. O que aquela mulher sofreu na mão daquele homem não está no gibi. A Viola, desde muito nova, sempre fez xixi na cama. E por ela ser muito pobre, a família não ter recurso nenhum para pagar aluguel, pagar nada, eles não tinham água. Era muito difícil a Viola tomar um banho, por exemplo. Então ela ia para a escola fedendo a xixi, porque não importava, não tinha como lavar uma roupa, não tinha como trocar os lençóis, não tinha como ela tomar banho. Então ela fazia xixi
porque a atmosfera da casa dela era de violência. O pai dela era alcoólatra, chegava em casa, enfiava o cacete na mãe. E a Viola traz esses relatos com muita clareza, o que torna a leitura difícil. Difícil assim, de você ler que uma mulher foi capaz de aguentar 48 anos na mão de um homem que batia nela às vezes a madrugada inteira. De quebrar o braço da mãe da Viola. Sabe? Cara, é angustiante o que aquele homem fazia com a mãe da Viola. 48 anos assim. E aí a Viola criança, naquele cenário dramático, ela tinha, que ter alguma reação. Então ela fazia xixi na cama. E ela fez xixi na cama até os 14 anos, 9 anos, enfim. E ela ia para a escola e em um determinado momento na escola, uma professora que ela amava de paixão se distanciou dela. Ela tentou se aproximar, a professora se distanciou, até que ela foi chamada na direção e a diretora deu um esporro na Viola, porque achou que a Viola vivia daquele jeito porque ela era porca. Porque a mãe era porca, porque o pai não... Enfim, e ela... o negócio foi tão marcante para ela, que ela traz nesse livro, que ela fala que ela nunca mais se recuperou desse tipo de coisa. Ela não ia para a escola porque ela era porca. As pessoas não entendiam a realidade que ela vivia. Ninguém sabia, porque era proibido ela e as irmãs falarem do que acontecia dentro de casa. Então ninguém da escola sabia que o pai era violento, era alcoólatra. Ninguém sabia que ela fazia xixi na cama e não podia tomar um banho porque não tinha água. Ninguém sabia que ela não comia 2 dias. Então é muito forte a infância da Viola. E ela fala que os bullying eram crescentes e diários, porque o cabelo era duro, porque ela era xingada de negra fedida, umas coisas assim que dói na alma. Dói na alma. E essa Viola de 9 anos, de 8 anos, seguiu a Viola adulta a vida inteira. Tanto é que o boom no final do livro, que é emocionante o final do livro, é a Viola hoje, atriz consagrada, milionária, se encontrando com essa Viola de 8 anos. Né? Então, essa fase da infância dela, mudando de casa para outra casa, tendo que fugir do dono da kitnet que eles moravam, porque não pagavam um aluguel, enfim. O pai foi até o 4º ano, né, na escola, então ele mal sabia ler e escrever, bebia, era muito violento, chegava em casa, batia na mãe. Ele não batia nas filhas, ele batia na mãe. Aquela mulher é uma guerreira, aquela mulher é uma sofrência, aquela mulher ela tem uma vida, porque não é só ser mãe de um monte de filhos e ter um marido que não conseguiu prosperar. É ser mãe, é viver na miséria, não ter o que dar de comer para os filhos, é ver que os filhos fazem xixi na cama e não tem como dar banho a eles, é ser mãe e ter que mudar de casa quase que semanalmente porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, é ser uma mulher que apanha do marido quase que diariamente, além disso ter um marido alcoólatra. Então assim, essa mulher é um conjunto de coisas que quando a gente lê, né, essa primeira fase, essa primeira parte da infância da Viola, a gente se pergunta assim, meu Deus, como é que ela aguentou tudo isso?
porque não tem explicação. A Viola fala que de vez em quando ela chegava da escola, ela só ouvia os gritos da mãe. A mãe saindo pela rua toda ensanguentada, porque ele tinha dado na cara dela assim socos e mais socos e mais socos. E ao mesmo tempo, a gente tem essa mãe muito forte, que é capaz de defender os filhos de tudo e de todos. Então ela tira a dor dela do foco, ela abstrai que ela é agredida do marido diariamente para socorrer uma filha, por exemplo, que está com medo de pular quando a casa pegou fogo. Então, assim, é uma força que essa mulher tem que a gente não consegue entender. Eu, pelo menos, não consigo entender. E conhecer a mãe da Viola através da Viola é uma coisa extraordinária, porque ela aguentou até o fim. E a Viola mostra isso ao decorrer da leitura, que a mãe dela é a peça mais importante. Que a primeira coisa que ela fez quando ela conseguiu dinheiro, quando ela conseguiu chegar a um patamar diferenciado, foi pegar a mãe e falar: venha comigo. A Viola era rebelde, também passava dentro de casa, não estava no gibi, né? Imagina você vendo tua mãe apanhar, sendo socada, tendo o braço quebrado e não poder fazer nada. Então a Viola reprimia isso, chegava na escola, batia em todo mundo, xingava o professor e nananana. E isso tudo a Viola dizendo que o cheiro de xixi sempre acompanhava ela, tá? Então imagina que ela era a negra fedida. Olha que coisa forte, que coisa chocante, né? A gente está falando de uma época onde o preconceito também era muito forte, né? A gente está falando de uma época de 60, 70, imagina, né? Então era a neguinha fedida, a negrinha fedida, a neguinha de cabelo duro. Ela conta que em determinados momentos a mãe passava ferro na cabeça dela para alisar o cabelo. Inclusive o livro tem fotos que ela vem relatando. Essa foto aqui foi quando a minha mãe passou o ferro quente na cabeça para que eu ficasse desse jeito e não sei o quê. E o cabelo onduladinho, bonitinho ali. Então a Viola nessa fase infantil, ela sofreu muito. Ela sofreu por causa da mãe, ela sofreu por causa de um pai, ela sofreu por causa da miséria, ela sofreu por causa da fome, tá? E é bem chocante essa primeira fase. E aí ela vai, com muita habilidade, fazendo essa transição de infância para adolescência, da adolescência para o estrelato. A Viola conseguiu, é o que ela fala, né? Ela fala no livro que não é só talento, né? As pessoas conseguem furar uma bolha, não é pelo talento. Você precisa também de sorte. A Viola teve sorte, isso é inegável. A sorte andou do lado dela. A Viola não tinha nada, onde não caiu morta. A Viola vinha de uma pobreza, de uma vida miserável, que ela não tinha nenhum tipo de oportunidade. E, de repente, alguém viu na Viola, numa peça de teatro, que ela tinha um certo talento para o drama. Uma professora na escola e virou para ela e falou: Viola, temos que investir nisso aí. Vai fazer um curso, vamos ver o que você faz. E aí as coisas vão desenrolando. Continuando aqui um pouquinho na sinopse para que a gente possa passar por fazer essa transição. Enquanto escrevia Em Busca de Mim, pensei no quanto nossas histórias nem sempre recebem a devida atenção. São reinventadas para serem encaixadas em um mundo louco, competitivo e crítico. Escrevi este livro
para aqueles que se sentem excluídos, que estão em busca de uma forma de entender e superar um passado complicado e encontrar autoaceitação no lugar da vergonha. A Viola encontrou essa professora e essa professora viu na Viola um futuro dentro da dramaturgia. E aí ela vai procurando, vai fazendo um curso e as coisas vão se abrindo para a Viola. Ela consegue entrar numa escola no ensino médio muito boa. Depois ela através da atuação, tendo visibilidade e sendo chamada para peças pequenas. E aí ela começa a avaliar as principais faculdades de artes dos Estados Unidos. E a Juilliard, acho que é assim que se fala o nome, Juilliard, é uma das maiores e melhores faculdades renomadas de artes do mundo. Só fera vai para lá. E ela conseguiu uma vaga através de uma avaliação. Ela conseguiu impressionar os jurados, né? Os avaliacionistas que eles chamam, numa encenação, onde ela pega uma cena de um filme muito famoso que acompanha ela em todas as audições posteriores, onde todo mundo fica muito impressionado. E o pessoal da Juilliard, se eu estiver falando errado, me perdoe, mas é Juilliard, Juilliard, acho que é assim. E ela fala que o seguinte: eu nunca tive a certeza de que eu entraria, mas eu precisava tentar. E ao tentar, no meio de um monte de gente boa, eu peguei essa cena desse filme. É um filme famoso, não é da minha época, ela menciona no livro, eu não lembro mais, mas é uma cena muito conhecida e ela usa essa cena para impressionar os críticos, né, dessa instituição de arte. E ela, quando termina, ela fala: eu sei que eu tô dentro. Ela pensa com ela mesma, porque eu consegui arrasar. Ela sabe que ela vai para Juilliard, a melhor escola de artes do mundo, e que ela indo para lá, a chance dela se dar bem na vida é muito grande. E aí ela passa, e aí ela entra, e aí começam 4 ou 5 anos de uma trajetória voltada para a arte. Ela começa a fazer teatro, peças pequenas, começa a ganhar visibilidade. Ela usa toda a bagagem emocional que ela tem, toda as experiências vividas dentro de uma vida cheia de pobreza e violência para dar o ar nos personagens. Então a gente vê ali, né, os críticos, os olheiros veem em Viola uma grande atriz, uma grande tem um nome que se dá, agora eu não lembro, mas uma atriz realmente que puxa para o drama de forma intensa e diferenciada. Quando ela se forma, contratos começam a aparecer. Não foi tão simples. Por quê? A Viola, em todo momento, ela precisa lidar com quem ela foi na infância. A infância dela causou a ela muitos problemas. Todo o bullying, toda a pobreza e toda a miséria. Então ela cresce sem esquecer da criança que ela foi. E como que essa criança que ela foi reflete no adulto que ela se transformou. Um adulto que muitas vezes é inseguro, um adulto que muitas vezes precisa lutar mesmo com muito medo, um adulto que precisa lidar com as consequências de seus atos de modo avassalador, com coragem.
Então ela tem essas duas fases, a fase adulta e infantil, correndo lado a lado na vida dela. Então sempre que um papel aparece, sempre que uma dificuldade surge, ela volta para a Viola de 8 anos. E ela pede conselhos para a Viola de 8 anos. O que eu faço? O que você faria? Porque a Viola de 8 anos, mesmo com toda o cenário que ela vivia, ela era uma menina muito corajosa. Porque quando ela sofria bullying, ela encarava os agressores. Ela gritava, ela jogava pedra neles, ela os espantava. E a Viola adulta não tem essa coragem. Então ela sempre volta à Viola de 8 anos e pergunta: o que eu faço agora? E a Viola de 8 anos está sempre se comunicando com ela. Então, essa pegada no livro da Viola é sensacional. Porque ela é uma adulta cheia de traumas, ela é uma adulta cheia de medos, ela é uma adulta que tem que lidar com N problemas, né? E ao mesmo tempo ela tá sozinha. Então ela sai da cidade onde ela morou, ela vai ganhar o mundo, ela vai para Nova York, ela começa a ter contatos com agentes, tanto é que um dos principais agentes que começa a agenciar a Viola abre várias oportunidades. Então ela começa a pegar na Broadway peças importantes com bastante visibilidade e casa cheia, e as coisas começam a fluir. No entanto, a família que fica na cidade, né, onde ela morou, eles têm que se separar, não tem jeito, que a Viola tem que viver a vida dela. Só que ela tá sempre ligada aos familiares. Os familiares cheios de problemas. O pai que ainda não parou de bater na mãe, as irmãs com problemas financeiros e sociais, os sobrinhos que estão doentes. Então, o pouco dinheiro que ela começa a ganhar com as peças, ela começa a enviar para eles, para que tenha esse equilíbrio. E ela fala: pô, será que eu nunca vou conseguir cuidar da minha vida? Ao mesmo tempo que ela é muito solícita, porque ela não pode abandonar a família, porque para ela isso é responsabilidade dela, ela também fica: mas será que eu nunca vou ter a minha vez de ser feliz, de fazer, de acontecer? E aí ela dá uma cambaleada. Ela entra em estágios depressivos muito forte. Então a gente vê ali 2 ou 3 momentos em que a Viola relata que a depressão derrubou ela de uma maneira avassaladora. Ela quase não conseguiu sair de uma crise depressiva muito forte. Em nenhum momento ela cita drogas, tá, gente? Não há momentos de drogas. Mas Viola também passou por um aborto. Que não foi espontâneo, foi provocado. A Viola não conseguiu depois engravidar, ela precisou retirar todo o sistema reprodutor, tá? Então ela faz esses relatos muito brabos, né? Ela tem esses relatos muito brabos de ela encontrar coágulos saindo de dentro dela, e ela tá cansada daquilo, ela quer tirar aquilo, e ela vem a tirar o sistema reprodutor depois da fase adulta, depois de ficar aí famosa. Então tem algumas coisas aí na vida dela que são muito sombrias e outras coisas que são menos sombrias. Do mesmo modo, tudo na vida da Viola é carregado. Continuando aqui. Escrevi para quem precisa se lembrar de que a vida só vale a pena ser vivida se a encararmos com honestidade radical e coragem de abandonar as máscaras e apenas ser você. Em busca de mim é uma reflexão profunda, uma promessa e uma declaração de amor a mim mesma. Espero que minha história o inspire a revolucionar sua vida de forma criativa e a redescobrir quem você era antes que o mundo tentasse defini-lo.
E aí, gente, tem uma parte da Viola, né, que ela já chegou num certo patamar e alguém fala para ela: Viola, você vai caminhar a vida toda sozinha? Você não arrumou um namorado, você não vai casar, você não quer ter filho. E aí ela adota uma criança e logo depois ela pede a Deus um marido. Que o marido seja assim, seja assado, seja colar, seja colar, seja colar. E aí parece que Deus escuta as preces dela e momentos assim, entre aspas, né? Algum tempo depois ela conhece um cara, o Julius, dentro de uma cena, né, de um teatro. Eles se apaixonam perdidamente e ficam juntos e se casam e criam uma vida. Esse homem na vida da Viola é um homem importantíssimo porque a base dela virou uma base para ela, né, de conforto, de carinho, de amor, de incentivo. Um homem extremamente apaixonado que admira a Viola e a apoia incondicionalmente em todos os planos, que está com ela em todos os momentos difíceis, inclusive na perda do pai. Pois é, era aí que eu queria entrar. A gente sabe, né, que o pai, extremamente violento, extremamente alcoólatra, um homem extremamente tenebroso, que causou dramas em muitas traumas em muitos dos seus filhos. E quando tudo parece bem, quando ele parou de bater na mulher, quando ele diminuiu na bebida e etc., a Viola, já com status bom dentro da carreira, recebe a ligação de que o pai está morrendo, que ele teve aí a princípio um câncer, né? Teve uma doença antes do coração, ele passou por uma cirurgia, mas logo depois foi descoberto que ele tinha um câncer e que esse câncer ia matá-lo. Não tinha o que fazer, ele não queria um médico, ele não queria ir para uma casa de repouso, ele não queria nada, ele queria morrer em casa com a família. E essa é muito interessante porque a Viola em nenhum momento fala de raiva, de ódio, de rancor, de remorso com o pai. Pelo contrário, a Viola, quando sabe que ele ia morrer, ela volta para a vida que ela tinha, volta para a antiga cidade, aonde a mãe estava ali junto, e mostra empatia e amor por aquele ser humano que causou tanto mal à mãe e a ela e os irmãos. E não é só isso. Os netos também, os outros irmãos, todo mundo sabendo que ele ia morrer, e ele definhou em cima de uma cama com muitas dores e já perdendo ali a faculdade mental. Então tem uma cena no livro que ele grita a esposa, né, a mãe da Viola: Fulana! E aí a fulana fala: tô aqui, não precisa gritar. Quer dizer, aquele homem que viveu a vida inteira sendo violento com aquela mulher, a última pessoa que ele chamou antes de morrer foi por ela. Então existe um negócio dentro dele que a gente não sabe o que é. Se que era amor, que era ódio, por que ele batia tanto nela? Por que ele fazia o que fazia? Qual foi o histórico dele, familiar? O que ele passou para frente através da violência? Ou seja, ele acabou em cima de uma cama, definhado, cheio de dor e gritando pela pessoa que ele mais batia e judiava na vida, que era a mãe da Viola. Então, assim, são cenas nesse livro fortíssimas,
fortíssimas, que faz a gente chorar, que faz a gente refletir. Eu fiquei muito emocionada, não só com a partida do pai dela, mas como todos se uniram em nome de um amor, porque todos amavam ele, independente de quem ele era, do que ele fazia, e enterraram ele com muito amor, com muita energia, com muito perdão. Ficou explícito ali que todo mundo tinha perdoado ele pelo que ele tinha feito, por quem ele era, que ele poderia ir embora em paz, que a Viola cuidaria de tudo. E a Viola conta isso no livro, que vai ali no caixão e fala para ele: pai, pode ir embora, vai embora, porque eu cuido de tudo aqui. As crianças vão ficar bem, meus irmãos vão ficar bem, mamãe vai ficar bem, eu vou cuidar de todo mundo. Pode ir em paz, pode ir tranquilo. Então, assim, a gente não vê ninguém sentindo remorso ou rancor ou comemorando porque ele morreu. Pelo contrário, existe uma união familiar naquele momento de dor para enterrar um ser humano que só fez mal a todo mundo e que no final definhou chamando a mãe da Viola, que foi quem ele judiou a vida toda. Então tem coisas nesse livro que são muito fortes. A infância, a juventude, o desenrolar, tudo é muito bom nesse livro. E aí eu separei aqui para vocês um pedacinho para que eu leia, né? Separei não, eu vou abrir aqui qualquer página para poder ler para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse livro. E aí a gente entra nos filmes, porque a Viola passa aí a ter visibilidade e ganhar papéis em filmes importantes, mas que acaba fazendo uma grande crítica ao mercado cinematográfico, porque ninguém dá a ela um papel de protagonista. E outra, a série que tem dela na Netflix é How Get, eu não lembro agora, mas tem uma série dela, se vocês jogarem aí. Eu não vi a série, fiquei bem curiosa para assistir. Essa série abriu a cabeça da Viola. Essa série, o papel dela nessa série mostrou a ela quem ela era realmente e o poder do povo negro, dessa etnia, as raízes, porque ela vem explicando no livro como que isso abriu o mundo para ela se conhecer. Foi no papel da mulher que ela faz nessa série que ela se viu e se conheceu como mulher preta, como mulher do cabelo duro, como mulher que viveu na miséria, como mulher que enfrentou o pai alcoólatra e violento. Então é esse papel nessa série. Caminha com a Viola durante muito tempo, tá? E aí depois eu vou entrar no outro filme que ela fez com o Denzel, que era um drama que eu assisti, que eu li o livro também, não gostei do livro. E, na verdade, não gostei do filme também, mas o livro consegue ser pior do que o filme. Existem livros que não servem para ser filmes, e tem filmes que não servem para ser livros. Isso eu já expliquei aqui um outro episódio. Bom, vou ler aqui para vocês. Abre aspas. 2 anos depois da minha cirurgia e da minha indicação ao Oscar, adotamos Gênesis e iniciamos o processo de adoção por causa de Lohane, uma atriz fantástica que é amiga minha. Ela me disse que decidiu adotar o filho porque não queria ser atriz de séries, escrito em sua lápide.
E Denzel sempre disse: ninguém leva os bens para o túmulo. Eu queria que minha vida fosse mais do que apenas trabalho. O processo de adoção de Gênesis foi longo, durou quase 1 ano. Passamos por 7 assistentes sociais, aulas, avaliações, inspeções da casa. Uma assistente social abriu a torneira da nossa pia e ficou lá entre 15 a 20 minutos com a mão debaixo da torneira para garantir que a água quente não passava de uma certa temperatura. Colocamos grades ao redor da piscina, cobrimos todas as lareiras, colocamos travas de segurança em todos os armários, nos preparando para ter um bebê em casa. E aí a foto da bebê tá aqui, tem foto dela com a bebê, enfim, ela traz bastante foto aí da família, do pai, inclusive, das irmãs, dela no Oscar. Bom, quando ela chega ali em Hollywood, que ela está bombando, ela faz parceria com vários autores renomados, inclusive que vieram da Juilliard, a faculdade, a instituição de arte mais renomada do mundo. Entre os nomes estão a Meryl Streep, onde ela contracenou algumas vezes e que disse que a atriz é sensacional como mulher, como atriz, como companheira de cena e entre outros papéis que trouxeram a ela muita visibilidade. No entanto, esse mundo cinematográfico sempre escalava ela para ser uma mulher negra, pobre, de origem diferenciada, e voltada para o drama. Ela começou a sentir que os papéis não estavam sendo distribuídos igualmente, que uma pessoa branca tinha mais prioridade em ser uma protagonista do que ela. Então ela faz essa crítica ao cinema de sempre escalá-la como segunda ou terceira pessoa. Ela nunca conseguiu pegar um papel de protagonista. Ela fala que ali as cartas são marcadas, que nem tudo é talento, que você também precisa de sorte. Ela toca nesse ponto. E aí ela contracena com Denzel Washington, que era o diretor também do filme. Deixa eu até ver aqui o nome do filme para vocês. Eu li o livro, como eu falei para vocês, tem livros que não servem para Entre Nós. Não, Um Limite Entre Nós. Um Limite Entre Nós, o filme, ele é bom, é legalzinho. Mas o livro é uma porcaria. E quem dirigiu o filme foi o Denzel, E eles tiveram uma cumplicidade ali muito grande. A Viola tá sensacional nesse filme. Um Limite Entre Nós. E o Denzel é justamente esse cara alcoólatra, violento, Então ela fala que esse papel também mostrou a ela muitas coisas sobre ela que ela desconhecia. E o Denzel foi uma peça fundamental para que ela também se autoconhecesse, não só dentro das gravações, que ele é um ótimo diretor e que ela amou trabalhar com ele. Quem não viu o filme do Blues, deixa eu ver qual é o nome do Blues aqui, é meio sufocante, mas vale a pena, tá? Deixa eu ver aqui qual é o nome do filme, aquele rapaz que morreu. Ai, gente, eu sou ruim de A Voz Suprema do Blues, o filme de 2020. Sensacional o filme, incrível, maravilhoso, vejam. Foi com aquele menino da Marvel que morreu. Não lembro, gente, não lembro mesmo. Mas vocês sabem de quem eu tô falando. É um filme meio sufocante, porque passa dentro de um cubículo, negócio fechado, um negócio suado, um negócio que tu fica sem ar. Mas a Viola arrebentou e o filme ficou lindíssimo. Então fica aí, quem não assistiu, A Voz Suprema do Blues. Maravilha! Gente, eu acho que é isso, Eu vou deixar o link de venda da Amazon
aqui no episódio. Então, na hora que vocês acessarem, o link já vai estar diretamente para vocês, tá? Então, só clicar, correr lá. Primeira pessoa que pegar o link, tem um cupom lá que vocês podem utilizar, que é app cliente, porque agora o podcast é afiliado da Amazon, então a gente pode dar aí cupom, né, de R$15 e ele libera. Se você não conseguir, é porque alguém já pegou na tua frente. Mas é app cliente, tudo em caps lock ligado, tá? Tudo em caixa alta. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, já acessa lá, já corre, que o livro hoje tá R$38,40, vocês terão aí R$15 de desconto. Ou pelo Kindle R$26,88 com R$15 de desconto, tá bom? Já corre também no meu Instagram, MoniqueMM18, para que vocês possam acompanhar todas as entrevistas com autores nacionais que são geradas diariamente, tá? E óbvio, distribuído para o canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Quero muitíssimo agradecer a todo mundo, dizer que essa semana eu ainda volto com mais resenha literária e não deixem de me seguir, MoniqueMM18. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Beijo, gente!